1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós hoje estamos mais uma vez relembrando o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar, para nos trazer perdão para os pecados, para nos levar até Deus, nos dar essa comunhão com Deus e mais, transformar nossas mentes e corações e nos dar também a vida eterna com Deus. A salvação é todo esse conjunto. Muitas vezes nós pensamos na salvação que Jesus Cristo nos oferece, muitas vezes nós pensamos somente na vida eterna com Deus. Outras vezes pensamos na salvação somente como uma espécie de pacote de autoajuda. Às vezes nós pensamos na salvação apenas para essa vida aqui, Jesus nos dando uma vida de completa paz. Sim, Jesus nos dá. Jesus mesmo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Mas o que Jesus nos dá não é só essa paz para essa vida aqui. Jesus transforma o nosso ser e Jesus nos dá também a certeza da vida eterna com Deus. É um pacote completo a salvação. E o que nos leva a isso é a palavra da cruz. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, também chamado em outros lugares a palavra da cruz, é chamada também do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação no Senhor Jesus Cristo. Por que o apóstolo Paulo fala aqui, chama o Evangelho de palavra da cruz? Porque o sacrifício de Cristo na cruz tem centralidade nesse Evangelho. Sem o sacrifício de Cristo na cruz, não haveria o Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. É quando ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é quando nós aceitamos essa mensagem e cremos no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, que nós somos salvos. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que a palavra de Deus é o quê? É o poder de Deus. É o meio eficaz, poderoso, para Deus nos salvar. E não há outro. Por isso que o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Romanos, ele fala que a salvação vem por meio da fé em Cristo, né, para os que creem, e como crerão, se não ouvirem, como ouvirão, se não há quem pregue, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, essa palavra da cruz. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Não há outra maneira para que as pessoas se salvem, senão ouvindo o Evangelho, né,
da salvação, a palavra da cruz. O sacrifício de Cristo é central. Se você tira o sacrifício de Cristo, não há poder de Deus para a salvação. Falar só do nascimento de Cristo, como se falava antigamente no Natal, porque agora nem falam mais do nascimento de Cristo no Natal. Mas falar só do nascimento de Cristo não tem sentido. A obra de Cristo não foi simplesmente nascer. Cristo nasceu para quê? Para morrer na cruz. Ele veio para isso, para dar a sua vida na cruz por nós, pecadores. Para lá na cruz sofrer o castigo que é nosso. Castigo que nós merecemos por nossos pecados. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, que o salário do pecado é a morte, é a sentença, é a justa retribuição. E quando a Bíblia fala em morte, não é simplesmente a morte física, é a morte espiritual, é o sofrimento eterno, sofrimento por toda a eternidade, longe de Deus, separado de Deus. É o que cada um de nós merece, é o que eu mereço por causa do meu pecado, é o que você merece por causa do seu pecado. Mas esse mesmo texto diz que o dom gratuito de Deus, a dádiva, o presente que nós não merecemos, é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. O que nós merecemos é o castigo por nossos pecados. Jesus veio e lá na cruz sofreu castigo que não era dele, castigo que era nosso. Ele levou sobre si. Lá o profeta Isaías diz que ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus veio para isso. Ele nasceu para isso. Os sábios, os reis entenderam isso, tanto que um dos presentes que deram para ele foi mirra, que era usado para quê? Pelos judeus naquela época. Para que era usado a mirra? Preparar corpos para o sepultamento. Que coisa aparentemente tétrica, mórbida, né? Uma criança ali com poucos anos de vida, os presepinhos mostram, né, os reis lá, os reis magos indo visitar Jesus, e nos presepinhos sempre colocam lá a manjedoura com Jesus ainda nenenzinho. Não. Pela narrativa bíblica, Jesus já deveria ter 1, 2 anos de vida, né, quando esses reis lá chegaram. Mas que coisa tétrica, uma criança pequena, oferecerem um perfume, uma especiaria que era utilizado para preparar o corpo para o sepultamento, para uma criancinha. Mas eles sabiam, eles conheciam as Escrituras, eles conheciam os profetas, conheciam o livro do profeta Isaías. Eles sabiam que aquela criança estava vindo ao mundo para morrer, dando a sua vida por nós, pecadores. É a palavra da cruz, meus irmãos. E para quem não crê, para quem não se humilha diante de Deus, para quem não se arrepende de seus pecados, portanto, se acha muito sábio, se acha muito íntegro, isso é loucura. Para os gregos, essa palavra da cruz era um escândalo terrível, porque eles não acreditavam que Deus pudesse se materializar em forma humana.
E quando se falava da ressurreição de Cristo, então, isso para eles era um absurdo total. Para eles era realmente uma loucura no sentido de insensatez, de algo irracional. Mas, meus queridos, se nós cremos em Deus Todo-Poderoso, se nós cremos no Deus que nos ama, que é amor, então nós cremos que é o poder de Deus para a nossa salvação. O Deus Todo-Poderoso que nos ama, que criou todas as coisas, ele pode sim entrar na história humana em forma humana. O Deus Todo-Poderoso, ele pode sim, ele ressuscitou Jesus Cristo, ele é todo-poderoso. É interessante isso, né? A nossa mente é finita, a nossa mente não consegue desvendar tantos mistérios, mas nós queremos ditar o que é possível e o que não é possível Deus fazer. Deus nascer como uma criancinha, tomar forma humana, isso é impossível, isso é insensatez, isso é loucura. Ele é o Criador do universo, ele é todo poderoso, ele tem poder para fazer o que quiser. Ele, em forma humana, morre e ressuscita. Ressuscitar um morto, reviver, isso é loucura, isso é insensatez. Não, isso é o poder do Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo que há. Criou a partir do nada. Ele é eterno, todo-poderoso. Ele ressuscitou, sim, o Senhor Jesus. Não é loucura, é o poder de Deus para a nossa salvação. E é o poder de Deus nos trazendo o perdão para os nossos pecados e a salvação. Para aqueles que creem, o poder de Deus se torna eficaz. Para os que creem, o poder de Deus se torna eficaz. Os que não creem, os que se julgam muito sábios, os que se julgam muito íntegros e acham que não são pecadores, aí o poder de Deus não é eficaz, porque Deus respeita, a palavra de Deus diz que Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa, a decisão de cada pessoa. Por isso, é o poder de Deus para os que são salvos, para aqueles que querem crer. E a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Romanos que nós não devemos nos envergonhar desse Evangelho. Esse Evangelho que é o poder de Deus, essa palavra da cruz, que é o poder de Deus para a salvação, que é eficaz para a salvação dos que creem, nós não devemos nos envergonhar. Romanos, capítulo 1, abram agora suas Bíblias, por favor. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 18. A palavra de Deus diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Novamente aqui essa expressão. E o Evangelho aqui, como eu falei, é sinônimo da palavra da cruz, né? Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em
injustiça. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação. Salvação que há em Jesus Cristo. Sua obra em nosso favor, o que Ele realizou lá na cruz por nós, para todo aquele que crê. Para as pessoas crerem, nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos testemunhar de Cristo. Se nós nos calarmos, as pessoas não crerão. Nós não podemos nos calar por timidez. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a pessoa crê, esse poder de Deus se torna eficaz na vida dela. Nós não podemos nos calar, não podemos nos envergonhar, né? É o poder de Deus que nos salva, que nos livra do juízo de Deus. O versículo 16 fala, né, versículo 18 nos fala dessa justiça de Deus, do juízo de Deus, inclusive do juízo final, e que é esse poder de Deus que nos dá essa salvação, perdão para os pecados, para o que crê. Se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, as pessoas não vão crer. E muitas vezes nós temos a tendência de nos envergonharmos justamente por causa daqueles que dizem que é loucura. Nós sabemos que não é, que é o poder de Deus. Nós temos que ser ousados. Temos que ser ousados. Ó, meus irmãos, quando eu era bem jovenzinho, eu tinha vergonha. O crente é criticado por tantas coisas, inclusive dizem, são os fanáticos, são isso, aquilo, outro. O presidente eleito está sendo criticado porque botou 2 evangélicos na equipe dele. Não olham para a maioria da equipe que é de não evangélicos, só olham para aqueles 2 únicos evangélicos que estão lá, né? São fanáticos, são isso, são aquilo outro e tal. Que negócio é esse? Creem que Jesus ressuscitou, creem nessa história toda. E às vezes a gente vai ficando assim meio tímido, meio... Meus irmãos, olha, nossos antepassados na fé foram ousados no seu testemunho. E muitos pagaram com a própria vida. Meus irmãos, nós estamos com a verdade. Nós temos em nossas vidas o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra da cruz é o poder de Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar testemunhando de Cristo. Vamos continuar levando essa mensagem da cruz, essa palavra da cruz a todos. Todos precisam muito, todos necessitam muito. Só olharmos ao nosso redor, quantas pessoas sem paz no coração, às vezes pessoas com o bolso cheio, às vezes pessoas com a conta bancária recheada, mas com os seus corações vazios e sem paz. Vamos levar, meus irmãos, a palavra da cruz a todas as pessoas, enquanto celebramos a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício que Ele fez por nós na cruz.
Vamos renovar também esse propósito de cumprirmos a nossa missão, de levarmos a todos a palavra da cruz. Amém.